Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de afastamento de benefício por incapacidade por burnout. Fica comigo até o final que a gente vai entender um pouquinho essa história aí. Antes, eu gostaria de me apresentar os que são novos aqui no canal. Eu sou a Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário e estou aqui para te ajudar. Meus pedidos que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Se você precisar da minha ajuda, existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta, pequeno parênteses, que eu estou com vagas abertas do meu treinamento benefício blindado, formas de você proteger o teu benefício previdenciário e assistencial contra cortes indevidos. Só clicar no link azul que está na descrição do vídeo que você já acessa o produto. Hoje a gente vai falar de burnout e afastamento por auxílio doença. Benefício por incapacidade temporária. O benefício por incapacidade temporária, ele exige que exista uma incapacidade total, você não consiga desenvolver a sua atividade por um determinado período. Então, sempre me perguntam assim, Renata, mas e tal doença dá direito a afastamento pelo INSS? E eu pergunto para o seguidor ou para o segurado. Eu falo assim, olha, o teu médico fala que existe uma incapacidade total para o trabalho? Burnout, ele é uma doença, ele é considerado uma doença que pode gerar, sim, uma incapacidade total para o trabalho. Se o burnout pode gerar uma incapacidade total para o trabalho, ele dá sim direito aos benefícios previdenciários, à cobertura previdenciária dos benefícios por incapacidade. O que é burnout? Burnout é um termo utilizado para descrever um estado de exaustão física, emocional e mental resultante de um prolongado período de estresse intenso ou de trabalho excessivo, especialmente em contextos profissionais. Então, assim, não é porque você tá cansado, que, né, todo mundo fica cansado aí no final do dia, ou às vezes, que tá com uma meta um pouquinho diferente. Então, não é qualquer cansaço, não é qualquer estresse, não é qualquer estado de exaustão que você vai ter direito ao afastamento por burnout, ao afastamento pela Previdência Social. Mas tem estados de estresse, de exaustão física, emocional e mental que são extremos. São extremos que a pessoa realmente não consegue desenvolver o trabalho dela, que ela paralisa, que ela tem diversos sintomas. Então, assim, primeira coisa que eu preciso te falar em relação a burnout não é qualquer exaustão que dá direito a burnout. Você precisa conversar com o seu médico. O seu médico e vocês conversando falam o seguinte: existe uma incapacidade total e temporária, ele vai te dar um determinado prazo para você descansar, colocar as coisas em ordem, tomar um medicamento, melhorar para conseguir voltar para o trabalho. Então, existe incapacidade total para o exercício do trabalho em razão dessa exaustão extrema que você está sentindo. Então, você vai pegar um atestado médico, fazer requerimento pode ser pelo Ateste-Med, pode ser pelo aplicativo, pode ser pelo 135, pode ser pelas agências, pelos correios, pode requerer normalmente por burnout. Vai organizar a documentação médica e fazer requerimento de benefício por incapacidade. Sintomas típicos de burnout são exaustão, que é um sentimento profundo de cansaço, falta de energia, que pode afetar tanto o corpo quanto a mente. Cinismo ou despersonalização, que são atitudes negativas em relação ao trabalho, aos colegas, responsabilidades, resultando em distanciamento emocional, sarcasmo ou cinismo e, por fim, uma redução da eficácia profissional. A pessoa está tão cansada que ela não consegue produzir mais da mesma forma. Então, a gente tem uma diminuição do desempenho do trabalho, dificuldade em cumprir tarefas, em cumprir prazos, em entregar aquilo que normalmente esse trabalhador entregava, uma sensação de incompetência. Então, esses são os sintomas típicos de burnout. Burnout dá, sim,
direito aos afastamentos pela Previdência Social. Normalmente, você vai consultar um médico, explicar essa situação e com o médico verificar se realmente você precisa afastar do trabalho, se você não consegue realizar a sua atividade, fazer o tratamento, continuando a sua atividade, porque você lembra, a cobertura da Previdência Social não é a existência de uma doença. A cobertura da Previdência Social é a existência de uma incapacidade. Então, você vai conversar com o médico, seu médico, e vai falar para ele, olha, existe uma incapacidade. Por quanto tempo? Aí você verifica por quanto tempo que você vai precisar se tratar. Quanto tempo que você precisa se afastar da atividade para você melhorar. E o seu médico vai colocar tudo isso numa documentação médica. Você pode normalmente fazer requerimento de benefício por incapacidade, não tem problema. Algumas situações de extremo estresse, dependendo do que aconteceu com você na empresa, isso depende muito da situação, do caso específico. Burnout pode ser considerado aí acidente de trabalho, tá? Então, isso tá muito ligado a uma questão profissional, então você pode aí comprovar que é acidente de trabalho, e se você não conseguir voltar para a mesma função, para a mesma empresa, em razão de uma sequela psiquiátrica ou psicológica, você tem direito, inclusive, também ao auxílio acidente, se for um acidente de trabalho, se o burnout decorreu da situação dentro do trabalho. Então, normalmente, burnout dá direito às coberturas previdenciárias de benefício por incapacidade e auxílio acidente, se for considerada um acidente de trabalho, sem problema algum. Quanto tempo que você vai conseguir afastamento? Vai depender do seu médico, tá? Então, você consegue fazer requerimento pelo ateste médio. Então, se for menos de 180 dias, você consegue fazer requerimento à distância do benefício por incapacidade à distância, sem problema nenhum. Não é porque é burnout que você precisa fazer requerimento de perícia presencial. Pode ser à distância, perícia remota, tá? Aí você vai conseguir aí o seu afastamento. Se você precisar de mais afastamentos, aí de repente você aí pode ter que passar por uma perícia presencial. Mas por quanto tempo que você vai afastar? Vai depender do teu afastamento, vai depender do teu médico, do teu tratamento, da sua evolução, da medicação que você está tomando, do que aconteceu com você. Então, isso é discutido com o seu médico. E aí, se você precisar de uma perícia presencial, aí o médico do INSS estabelece um período que ele acha que você precisa para se reestabelecer da condição de exaustão que você se encontra para a condição de produtivo. Lembrando, gente, de novo, muita gente aí, de repente, vai clicar e vai falar, olha, eu tô cansada, eu tô triste, eu quero me afastar. A Previdência Social, a gente acaba tendo um problema muito sério de perícia, porque a Previdência Social acabou virando a tábua de salvação para o desemprego. Então, a pessoa está desempregada, não consegue se recolocar no mercado de trabalho e ela fica triste. Isso não quer dizer que ela tem burnout, que ela tem depressão, que ela tem causas para afastamento pela Previdência Social. Porque a Previdência Social, a cobertura da Previdência Social é a incapacidade e não o desemprego. Então, a gente sempre precisa lembrar disso. Então, às vezes, o seguidor, o segurado, ele entra em contato comigo, ele fala assim, ai, Renata, mas eu tô desempregado, e eu fico triste, e eu não tô conseguindo me recolocar no mercado de trabalho. Isso não dá direito ao afastamento pela Previdência Social. O que você precisa comprovar é que existe uma incapacidade. Não tem problema se você tá completamente exausto e de repente você tem um burnout, você tem um esgotamento extremo e você acabou de ficar desempregado, por exemplo. Isso não tem nenhum problema. Você pode sim requerer desde que você esteja com manutenção de qualidade de segurado, tá? Mas precisa ser um quadro grave o suficiente para causar uma incapacidade total para o trabalho. Você não consegue mais, pelo um período determinado, exercer a profissão que você exercia anteriormente. Então, burnout dá sim direito aos benefícios por incapacidade
de cobertura previdenciária. Combinado? Então, faça o seu requerimento, faça o requerimento através do Ateste Med. Se você precisar, faça o requerimento através de perícia presencial. O vídeo de hoje já era sobre isso. Agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.